Chegamos no momento da palavra, amém? Tem o tema aí, Leozinho? Repete comigo, implantando. Repete comigo, implantando uma cultura. Uma cultura, para ela ser implantada, ela precisa ser massificada. Para você implantar alguma coisa, seja numa empresa, seja numa família, seja na sociedade, você, quando quer implantar alguma coisa, você precisa repetir várias vezes aquilo que tem que ser implantado, até que isso entre na mente das pessoas e as pessoas absorvam aquilo e elas coloquem em prática aquilo que elas estão aprendendo, amém? Assim é uma cultura. Então uma cultura, ela precisa ser massificada durante muito tempo para que ela possa entrar na mente de uma pessoa. E quando eu preparava essa mensagem, o Senhor falava muito comigo sobre implantar uma cultura. A gente percebe que hoje, a gente vê que tem um povinho aí que estão tentando implantar uma cultura. Você está comigo aí, não está? Eles querem implantar uma cultura e para que eles implantem essa cultura, exemplo que eu vou te dar nas Olimpíadas. Eles estão tentando implantar nas Olimpíadas uma cultura, mas é tão lindo que mesmo eles tentando implantar uma cultura, Deus sempre continua fazendo com que a implantação que Ele fez desde antes da fundação do mundo continue agindo. A grande maioria dos atletas, quando estão vencendo, subindo no pódio, eles estão sempre glorificando a Deus. Sim ou não? Sim. Nunca se viu uma Olimpíada onde o nome de Jesus fosse tão envergonhado por alguns, mas em compensação existem aqueles que não se dobram ao sistema, à cultura mundana e continuam firmes na cultura do céu. E quando esses ficam firmes na cultura do céu, todas as vezes que Deus honra ele, porque é Deus quem honra, e quando Deus honra eles, porque sabe que quando eles subirem no pódio, eles vão olhar para o alto e vão estender os dedos e vão dizer, foi o Senhor quem fez. Isso é uma cultura, amém? Então eu quero nessa manhã contigo, eu quero que a gente venha entender sobre a implantação de uma cultura. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo do 5 até o 7. Está escrito assim: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas... Volta lá de novo, Leozinho, 5. Ame ao Senhor, o seu Deus, repete comigo, com todo o seu, com toda a sua e com toda a sua força. 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as, preste atenção nisso agora. Ensine-as com persistência aos seus. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se... Em outras palavras, o que Deus está dizendo ao povo, olha, implante uma cultura. Tudo que você vier fazer, faça com todo o seu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Fale do meu amor para os teus filhos, seja na hora de deitar, na hora de se levantar, continue pregando a palavra para eles, porque se essa mensagem entrar no coração deles, quando eles crescerem, por mais que o mundo tente implantar a cultura mundana, ela não vai penetrar na mente deles. É isso que Deus está falando, amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, graças te damos nesta manhã, exaltado seja o teu nome, e nós glorificamos a Ti nesta manhã, porque sabemos que Tu és de fato o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje é dia dos pais, estamos todos aqui comemorando o nosso dia, nós que somos pais, mas nós queremos te dizer que nós estamos felizes, porque independente do nosso pai biológico, que alguns ainda têm, e é o meu caso, por mais que outros não tenham aí, nos dias de hoje, esses pais biológicos, todos nós temos um pai que é o Senhor. E nós queremos te dizer que nós te amamos, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, o Senhor entregou o seu único Filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância. E isso é motivo de muita alegria. Não existe amor maior do que João 3,16. E nós estamos aqui nesta manhã para agradecer,
por essa cultura, essa implantação da cultura do céu, Pai, que vem cada vez mais ficar dentro de nós de uma forma tão firme, Pai. Não permita que as nossas mentes venham ser corrompidas, mas que o Senhor continue sendo o nosso guia, o nosso Salvador, o nosso Pai, presente nos momentos de angústia. Nós te amamos, Senhor, e por isso te pedimos, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu não sei se você sabe, mas o judeu ele tem um costume. Quem aqui sabe o que é mezuzá? Levanta a mão. Mezuzá é um material pequeno que o judeu ele coloca sempre na porta, no umbral da porta, no batente da porta do lado direito. A mezuzá, normalmente eles pegam ali, escrevem exatamente o que nós acabamos de ler, Deuteronômio capítulo 6. Eles escrevem aquilo ali e eles profetizam muitas coisas, escrevem até algumas coisas a mais. E eles têm o costume de todas as vezes que saem de casa ou chegam em casa, alguns colocam a mão, outros beijam. E ele tem o costume de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Porque o povo judeu ele foi ensinado que eles tinham que passar de geração em geração, que os pais contassem para os filhos. Quer ver? Coloca para mim Salmo 145, Leozinho, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz. Uma geração contará a outra geração, a outra grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Tem algumas versões que falam, uma geração contará a outra geração. Então isso é uma coisa que eu não sei se você tem o costume, mas é importante você sempre sentar com os teus filhos e contar muitas coisas da sua vida. Como você venceu na vida, da onde você veio, contar a tua história de vida. É importante os teus filhos saberem quem você é, da onde você veio, como tudo aconteceu, quem é o Deus a qual você serve, o porquê que você serve a Deus, a generosidade de Deus na sua vida. Porque quando uma pessoa ela escuta isso, por mais que ela seja uma criança, quando ela ouve isso, ela fala assim, cara, se Deus foi com o papai, Deus vai ser comigo também. Esse mesmo Deus que ajudou o papai, eu quero que Ele me ajude. Isso é importante você contar sempre para as tuas gerações. Então você conta para os teus filhos contam para os teus netos para os teus bisnetos e assim sucessivamente. Se a gente parar para refletir, a gente vai perceber que José foi um grande homem de Deus, amém? Sim ou não? Filho de Jacó. José foi um grande homem de Deus, mas José quando chega no Egito, a Bíblia diz que ele chega no Egito como escravo, ele se transforma em governador, ele começa a governar no Egito, ele traz todos os seus parentes, o seu pai, os seus irmãos, toda uma comitiva. A Bíblia diz que a comitiva tinha 70 pessoas, é o que está escrito na tua Bíblia. Ele traz 70 pessoas para morar na terra de Gósen, no Egito. Ali eles começam a ter filhos, eles começam a multiplicar e eles começam a crescer assustadoramente. Aí a Bíblia diz que tem um momento, é o que está escrito na Bíblia, que tem um momento em que José, ele morre e aí se levanta um outro rei, um outro faraó que não conhecia José. E por não conhecer José, esse faraó começa a escravizar o povo descendente daquele que salvou o povo do Egito. Você está comigo aí? O povo do Egito, lembra que eles iam passar uma grande fome? Deus levanta José, porque na verdade Deus levantou José para salvar o Egito. E aí por salvar o Egito, naturalmente José chama a sua família para morar com ele. Aí agora um homem que salvou o Egito todo, agora porque ele morre, e aí porque uma geração não falou para outra geração, Faraó se levanta e não sabe mais quem é José. E agora aquele povo que era descendente de um salvador para aquela nação, agora aquele povo está sendo colocado em cativeiro. E é triste dizer isso, mas muitas vezes isso tem acontecido conosco. Muitas vezes a gente esquece e às vezes não é nem a nossa geração, nós mesmos nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Tudo que Ele fez por nós. Às vezes estamos numa enroscada, num momento difícil da vida e nos esquecemos que várias vezes já passamos por situações parecidas e Deus havia feito. E agora estamos desesperados acreditando que Deus não vai fazer, quando na verdade Ele é o mesmo Deus que fez da outra vez. E se Ele fez da outra vez, Ele vai fazer novamente. Amém? Quando separava essa mensagem, o Espírito Santo falava muito no meu coração que é muito interessante que a gente vai ver na Bíblia que quando
Faraó, que se levantou, não conhecia José, a Bíblia diz que ele coloca o povo de Israel debaixo de um jugo de escravidão, mas ele dá uma sentença que você lembra. Ele disse o seguinte: esse povo, essa nação está se tornando muito forte. Para que eles não multipliquem mais, ele chega para as parteiras e diz: olha, todas as vezes que nascer um menino, vocês matam. E quando nascer a menina, pode deixar viver. Quando a gente vai mais à frente, na época de Jesus, você conhece a história? Quando Jesus está para nascer, né, a Bíblia diz que Herodes fala a mesma coisa: olha, se nascer menino, mata. Se nascer menina, deixa viver. E hoje, passado muitos anos, a gente está vivendo numa geração, eu não sei se isso faz sentido para você, mas a gente está vivendo numa geração que eles continuam falando a mesma coisa: se for menino, mata, se for menina, deixa viver. Como assim, pastor? Só que agora eles já não matam mais com a espada. Agora eles matam agora com uma ideologia diferente. Porque se a gente não multiplica, ou melhor, se a gente tem sexo do mesmo sexo, não tem multiplicação. E por não ter multiplicação, mata o menino. Você está aí ou não? Mata o menino. Você vê que a estratégia é a mesma, só que a forma de agir é diferente. Porque eles querem, se você reparar, a luta desse povo não é contra uma ideologia, a luta desse povo é contra Deus. E naturalmente, para eles atingirem a Deus, eles precisam tocar naquilo que Deus mais ama, que é você e eu. Porque Deus, a gente sempre diz aqui, Deus não tem adversário. O diabo não é adversário de Deus, o diabo é teu adversário e o meu adversário. Porque até o diabo é o diabo de Deus, que foi Deus que criou o diabo. Deus, Ele é todo poderoso, Ele não tem adversário. Então o que ele faz? Ele toca na imagem e semelhança de Deus. O inimigo toca na imagem e semelhança de Deus para poder tocar no próprio Deus. Então, quando a gente fala de uma cultura, para implantar uma cultura, é necessário que nós possamos, em primeiro lugar, conhecer a cultura a qual nós queremos implantar. Muitas vezes falamos de Deus, mas não conhecemos o Deus a qual falamos. Queremos pregar um evangelho para as pessoas, mas de fato não sabemos nem aquilo que o evangelho pode fazer. E às vezes até sabemos o que pode fazer, mas não conseguimos transmitir através de atitudes aquilo que o evangelho faz. A Bíblia, ela é muito linda e ela é um manual de vida. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se nós meditarmos nela de manhã e de noite e fizermos tudo quanto nela está escrito, então nós veremos o nosso caminho prosperar e seremos bem sucedidos. Mas a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo, não são algumas coisas. E quando nós fazemos tudo que a Bíblia diz, nós entramos numa dimensão, numa cultura, em algo que o mundo jamais vai conseguir entender. Porque quando o mundo nos ensinou que se alguém nos trai, nós temos que trair também. O mundo nos ensina que se alguém nos faz mal, nós cortamos relação com esse alguém. Mas a cultura lá do céu diz que se alguém nos faz mal, nós devemos pagar com bênçãos aquilo que nos fizeram. Porque é uma cultura que existe no céu. E essa cultura, esse pessoal dos dias de hoje, eles querem acabar com essa cultura. Eles querem tentar tirar essa cultura do meio do povo. Porque se tem uma coisa que se eles insistirem e nós não percebermos, e eles conseguirem fazer isso, e não vão conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas tudo que eles tentam imputar sobre a tua e sobre a minha vida, é que nós possamos nos calar, que nós fiquemos calados diante das adversidades da vida. Você está comigo aí? Ele tenta colocar na tua e na minha mente que o errado virou certo, e agora o certo virou errado. E se essa cultura de fato ela pegar, e ela não vai pegar nunca, mas se de fato ela pegasse, aí naturalmente essa geração iria esquecer o que a outra geração fez. E quando essa geração esquece um pouco o que a outra geração viveu, a geração futura vai se esquecer completamente daquilo que a primeira geração fez. Você consegue me entender nessa manhã? O evangelho, ele precisa ser pregado a tempo e fora de tempo, que está escrito na Bíblia. O evangelho precisa ser colocado em prática a todo instante. Nós precisamos falar do amor de Cristo, mas muito mais do que falar do amor de Cristo, nós precisamos viver Cristo na terra.
Eu tenho dito nessa casa de oração que o Brasil não precisa de mais igrejas, o Brasil precisa da igreja. O Brasil precisa de uma igreja de verdade, uma igreja que não se rende, uma igreja que não se curva. O grande problema é que, a minha pergunta para você é: Judas foi vendido por 30 moedas de prata, sim ou não? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas a Bíblia diz que o ministério de Jesus, ele era sustentado por mulheres, e muitas mulheres ricas. Lê na tua casa com calma, a Bíblia diz que elas vendiam suas fazendas para sustentar o ministério de Cristo. Se elas vendiam as suas fazendas, você acredita, sim ou não, que dentro daquela bolsa em algum momento tinha 30 moedas de prata? Eu não sei se você crê nisso, mas eu creio que tinha. Por várias vezes tinha 30 moedas de prata naquela bolsa. E por que as 30 moedas naquele momento não foram suficientes para que Judas tomasse uma decisão diferente? Mas por que ele permitiu que o coração dele fosse contaminado na hora que fizeram uma proposta? Porque quando você não está debaixo de uma cultura, você está debaixo da outra. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: não existem 3 culturas, existe a cultura do céu e a cultura da terra. Existem 2 influências, o céu e a terra. Ah, pastor, eu amo a Deus, mas eu não pertenço nem a uma nem a outra. Deixa eu te dizer uma coisa: o muro é dele. O muro é dele. Se você não está nessa influência, você está debaixo dessa. Se você não está debaixo dessa, você está debaixo daquela. Não existe uma terceira influência onde você está no meio do caminho. Não existe isso. Ou você de fato se posiciona como um cristão e assume o teu posicionamento. Sabe quantas vezes eu fui colocado em xeque diante de situações que as pessoas queriam ver até onde eu ia por causa de negócio, e algumas vezes eu perdi negócios grandes, valorosos, por causa de um posicionamento. Algumas vezes. Mas eu pergunto para você: então você teve prejuízo? Não, engano seu. Eu tive muito lucro, eu perdi naquele momento, mas Deus me deu 10 vezes mais. Porque quando a gente negocia os valores do céu, a terra acaba nos comprando pelos valores da terra. Nós precisamos entender de fato qual é o nosso posicionamento em Deus, o porquê que nós fomos comprados. A Bíblia diz que nós fomos comprados por um alto preço. Não foi ouro nem prata que nos comprou. O que nos comprou foi um sangue inocente numa cruz há 2000 anos atrás. Ele não tinha pecado. Ele se fez pecado por nós para morrer em nosso lugar, quando na verdade nós que deveríamos estar lá. E se Ele se entregou numa cruz, é porque eu e você temos um valor imensurável. E isso tem que ficar claro na tua mente. Que essa manhã a cultura do céu possa penetrar no teu coração. Que você entenda de fato quem você é em Deus. Você não é um acaso. Talvez alguém aqui, ou alguém que me escuta na internet, possa pensar: pastor, eu sou um acaso, eu sou acidente de um estupro. Não, você não é acidente de um estupro. Tudo está no comando do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Por mais que alguém tenha abusado de alguém, pode ter certeza que esse alguém que foi gerado de um abuso, Deus tem o controle de todas as coisas da vida dele. E não é um abuso que vai determinar quem essa pessoa vai ser, mas sim o Rei da Glória que vai dizer quem ela é. Porque se nós pensássemos assim, as pessoas que nasceram num lar complicado, elas jamais iriam vencer na vida. E quando você lê a tua Bíblia, eu não sei você, mas quando eu leio a minha, eu entro em choque, porque eu só vejo Deus usando coisas loucas para confundir os sábios. Eu só vejo Deus usando pessoas que não são para confundir aqueles que são. Davi, ele era o improvável da sua casa. Deus podia ter usado Eliabe, Abinadab, podia ter usado Samar, mas Deus usa um homem, um jovem, que não tinha nem na sua família, ele tinha lugar à mesa. Quando a Bíblia diz que prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, provavelmente Davi estava dizendo dos seus irmãos, não estava dizendo dos de fora, porque os piores inimigos que existem, é triste dizer isso, são aqueles que estão dentro de casa. São pessoas que comem no prato contigo, mas não compartilham do mesmo pensamento que você. Andam com você, mas querem viver uma cultura diferente da tua. Eu quero nessa manhã trazer para o teu coração dizendo que nós estamos vivendo um tempo muito complicado. Um tempo onde as pessoas querem colocar goela abaixo na tua e na minha vida, que o errado é certo. Eu não sei para você, mas para mim nunca vai colocar. A perseguição, ela vai se intensificar. Vão ter momentos que aquilo que a gente fala hoje, a gente não vai poder falar.
Eu não sei qual vai ser a sentença, mas eu quero dizer uma coisa: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam para o alvo da soberana vocação. Não é uma cultura que vai calar você e vai me calar. Quantas pessoas foram presas no 8 de janeiro? Uma senhorinha com uma Bíblia na mão pegou não sei quantos anos de cadeia. A arma daquela mulher era a sua espada. Que mal essa mulher faz uma sociedade, porque eles querem colocar medo em você e em mim, dizendo que a gente não pode viver a verdade do Evangelho. E se você se calar, o que vai acontecer é que eles vão acabar dominando a tua casa, os teus filhos, a tua geração. Nós precisamos nos levantar, nós como homens, vocês como mulheres, para poder intensificar as nossas orações, implantar no coração dos nossos filhos. A escola dá instrução para os nossos filhos, mas a educação quem dá é dentro de casa. Não é a escola que vai dizer para o meu filho que banheiro junto para homem e para mulher está certo para eles, para os meus filhos estão errados. Não é a escola que vai dizer para o teu filho e para o meu como se age, como se pensa, como se fala. Eu e você precisamos gastar tempo, investir tempo na vida dos nossos, porque se nós não implantarmos no coração dele, vai ter alguém que vai implantar. E depois os pais vão aos pés do Senhor chorar e pedir misericórdia, para que Deus tenha misericórdia, quando na verdade foram negligentes, quando aquilo que Deus me entregou de mais importante nas suas mãos, eles não souberam cuidar. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas você vai no presídio, como é que é teu nome? Ezequiel, Isaías, Jeremias, só tem nome de profeta. Quem é a tua mãe? A minha mãe é do círculo de oração. Quem é a tua mãe? A minha mãe faz parte do ministério da igreja. Pessoas que estão dentro da igreja, fazendo coisas que Deus não pediu que elas fizessem, enquanto elas estavam perdendo os seus dentro de casa. Você está comigo aí ou não? Sexta-feira nós fizemos um jantar aqui para os pastores. Eu estava dizendo para eles algo que vai chocar o teu coração. O teu primeiro ministério é tua família. Antes de você pensar em igreja, pensa na tua casa. Talvez te choque. Pastor, mas se eu pensar na minha casa, como vai ser a igreja? Não se preocupa com a igreja, que a igreja é de Cristo, não é minha. E Ele é o dono da igreja. Se você não se preocupar com isso, pode ser certeza que Ele vai cuidar dela. Aprenda a cuidar da tua família, cuidar da tua casa, cuidar dos teus filhos. Implanta no coração deles uma cultura, não uma cultura terrena, uma cultura do céu, uma cultura onde eles aprendam o que é generosidade. O céu é feito com generosidade. O céu, ele sempre foi sobre o outro, nunca foi sobre si. Jesus, em Filipenses capítulo 2, ele sai da sua glória, ele abre mão da sua glória, ele entra no ventre de uma mulher virgem, ele se coloca como um homem, 100% homem, 100% Deus, e ele serve pessoas, ele vai lavar os pés daquele que ele tinha certeza que ia vender ele por 30 moedas de prata. Por que ele fez isso, pastor? Porque aquilo que o outro é, não determina quem ele é. O que os outros fazem com você não pode determinar o que você vai fazer com eles. Porque quando eles fazem algo contigo, na verdade, o inferno está usando a vida deles para implantar uma cultura terrena. E o inferno quer que você viva essa mesma cultura. Mas eu vim nessa manhã me levantar aqui como um profeta e trazer para o teu coração que a cultura do céu precisa prevalecer sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre a vida dos teus. Glorifica o Senhor. Invista tempo nos seus. Nós lemos ali Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Deus não pode ser um Deus que está lá no céu, num trono de glória, e você está aqui embaixo. Não. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Salvador. A Bíblia chega ao ponto de dizer que por mais que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, ei, não fique preocupado, que lá Ele estará conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam.
A Bíblia diz que quando Josué estava vivo, Josué levava o povo a guerrear. Agora Josué morre. A Bíblia diz que Josué morre e o povo agora já não lembrava mais dos feitos de Deus. Vem uma outra geração e já não lembra mais dos feitos. Porque enquanto nós vivermos o avivamento, ou gotas, se assim eu posso dizer, fragmentos da manifestação de Deus, nós vamos estar cheios dele. Mas em algum momento, vamos estar vivendo situações difíceis. E a pergunta que eu te faço é: um dia estamos tendo a certeza que Ele está conosco, e no outro dia achamos de verdade que Ele nos abandonou? Você acha de verdade que o teu pai vai te abandonar? Eu posso te garantir, eu me levanto aqui hoje para dizer que Ele nunca vai te abandonar. A Bíblia chega ao ponto que pode até uma mãe se esquecer do seu filho que está amamentando, mas Ele jamais se esquecerá de ti. O mundo tenta colocar sobre a tua e sobre a minha vida uma cultura que não é a cultura do céu. O mundo tenta colocar, dizendo para mim e para você, que os espertos é que prevalecem, quando na verdade a minha Bíblia, igual a sua, diz que o que prevalece são os honestos e não os espertos. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu aprendi que os americanos eles eram bobos. Durante muito tempo eu acreditei que os brasileiros é que eram espertos. Não precisa levantar a mão, mas eu já tive a oportunidade de ir naquela nação, uma nação cristã. Meu cunhado e minha cunhada vieram de lá agora, mandaram umas fotos de umas igrejas lá. Ele falou assim: Léo, é enlouquecedor isso aqui, cara, é um campus. Tem igrejas lá que tem até campo de golfe. Pastor, isso é ostentação? Não, não é. O Deus da glória, Ele quer honrar os seus filhos. O Deus da glória quer mostrar para os seus filhos que Ele pode fazer coisas muito maiores do que esse mundo pode oferecer. Você vai na América, você vai nos Estados Unidos, você chega lá e você compra uma roupa. Você pagou por ela $35. Você colocou a camisa no corpo, você saiu com ela. No dia seguinte você está andando por um lugar, a mesma camisa está sendo vendida a $28. Vai te chocar isso. Você volta lá na loja que você comprou por 35, você pagou no cartão. Você devolve a camisa, ele te dá $35 em dinheiro. E você vai lá na outra loja e compra a mesma camisa por 28. Porque isso para muitos pode ser loucura. Ah, eles são bobos. Não, eles não são. Isso chama-se uma cultura do céu. Isso chama-se honestidade. Você consegue entender nessa manhã? Eu quero te dizer algo muito simples, algo muito normal. Porque o evangelho ele é simples. Eu podia estar aqui falando de profetas, eu podia estar falando de revelação, de uma roda que entra dentro da outra roda. Eu sei te dizer isso. Mas tem muitas revelações que muitas vezes o povo vai para a igreja buscar uma revelação, quando na verdade Deus quer simplesmente que a gente seja humano. Colocaram na nossa mente que nós precisamos ser muito espirituais, e de fato precisamos conhecer a Cristo, mas nós precisamos entender o mundo espiritual e viver num mundo humano, de uma forma humana. Não roubar, não caluniar, não dar falso testemunho, ser uma pessoa que realmente é um representante de Cristo na terra. A gente aprende com o céu para viver na terra. A gente não aprende com o céu para chegar aqui agora e chacandarabaiá, e o cara fala: cara, que cara cheio de unção. Aí ele sai daqui e ele fala mal do irmão ali na esquina. Não é esse evangelho que Jesus quer para a gente. Jesus quer para a gente um evangelho transformador, que você aprende com o céu, uma cultura, ela é implantada dentro do teu ser,
E muitas vezes você chega numa situação em que alguém te dá uma volta, e aí você lembra que a tua Bíblia diz: quando vierem te roubar a tua capa, entrega também a tua túnica. Quando vierem mandar você caminhar 1 milha, faz diferente, caminha 2, vai além do que aquilo que te pedem para fazer. Porque por mais que no mundo carnal pareça que você está tomando prejuízo, o céu está vendo e está liberando uma sentença sobre a tua vida. Nós precisamos aprender isso com o Senhor. É uma manhã que Deus nos trouxe aqui para nos ensinar coisas simples. Jeremias, ele era um profeta. Jeremias, ele se levanta diante do rei. O rei chama ele, se levanta e fala assim: não, olha só, o rei da Babilônia vai tomar conta de tudo isso. Jeremias é colocado dentro de um poço, diz a Bíblia. Eles colocam Jeremias dentro de um poço, cheio de lama, tudo escuro. Está escrito isso na Bíblia. Eles esquecem Jeremias lá. A Bíblia diz que o Senhor levanta um homem chamado Obed-Meleque, um servo, um eunuco que trabalhava para o rei. Ele trabalhava para o rei, ele trabalhava na terra, mas por mais que ele trabalhasse na terra, ele entendia um pouquinho da cultura do céu. A Bíblia diz que ele fala: meu rei, esse homem vai morrer, ele é um profeta, ele vai morrer. O rei permite que ele faça alguma coisa. A Bíblia diz que ele pega um monte de roupa, ele vai amarrando uma na outra, ele joga lá dentro do poço, fala: Jeremias, passa por debaixo das tuas axilas, que eu vou te tirar daí. Ele puxa Jeremias e tira Jeremias do poço. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Se você não se levantar, querido, nem que Deus tenha que levantar pessoas do mundo para fazer aquilo que Ele precisa que seja feito. Porque a obra de Deus, ela vai acontecer, você participando dela ou não. Se você não entender o que Jesus está querendo dizer contigo nesses dias: pastor, mas está difícil viver nesse mundo. Eu vou te dar uma palavra que vai te chocar. Vai ficar mais difícil ainda. A tendência é cada vez mais piorar. Nós vamos ser perseguidos. Um dia eu entrei no Instagram de um amigo e fiz um comentário, porque as pessoas estavam batendo nele, mas massacrando ele, um homem de Deus. As pessoas massacrando ele. Eu fiz um comentário, eu só disse o seguinte: eu te amo. Vieram no meu Instagram e você é isso, você... Aí viram imagem de Israel, você ama Israel, e começaram a bater. Você acha que eu peguei o meu Instagram e fiquei dizendo para eles quem eu sou? Não. Bloqueia um, bloqueia outro, bloqueia outro, bloqueia outro, bloqueia outro. Porque a gente não vai convencer ninguém nas muitas palavras que a gente vai dizer. Só quem convence alguém de alguma coisa chama-se o Espírito Santo de Deus. E a minha oração tem sido: Deus, toca naqueles que me perseguem. A Bíblia chega ao ponto de dizer que quem é carnal discerne as coisas da carne, mas quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. Eu morei num condomínio durante 8 anos. E um abençoado, nunca fiz nada para ele, um abençoado, um dia resolveu falar mal de mim. E ele me caluniou para todo o condomínio. E muitas pessoas, quando olhavam para mim, viravam a cara e não queriam um relacionamento comigo. Até que um dia, Deus levantou um homem espiritual naquele lugar. Porque o carnal discerne as coisas da carne, e o espiritual discerne as coisas do Espírito. E esse homem espiritual foi levantado por Deus naquele lugar. E ele entendeu de fato quem eu era. E um dia na casa dele, do nada, ele fez uma reunião. E ele falou assim, na frente de todas as pessoas que viravam a cara para mim, todas elas estavam lá reunidas. Ele falou assim: eu quero nessa noite, eu quero pedir perdão ao pastor Léo, porque um dia eu dei ouvidos a uma palavra que eu não podia ter dado, mas o Senhor tem me mostrado de fato quem Ele é, o amigo que Ele é. E eu quero te pedir perdão e quero dizer para todos vocês que escutaram a mesma coisa, que Ele não é aquilo que disseram. Ele é completamente diferente daquilo que disseram. Eu comecei a chorar, mas eu chorava muito, porque a palavra de Deus diz que no lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra. Eu não precisei me defender quem eu era. Eu não precisei dizer que eu era um pastor, que eu cuidava de vidas, que eu fazia coisas que aquele outro que disse de mim não fazia nada. Eu não precisei dizer nada disso.
Deus, no momento oportuno, levantou um homem espiritual, porque só discerne as coisas do Espírito quem é espiritual. Você está comigo aí nessa manhã? Isso chama-se uma cultura. Repete comigo, uma cultura. Essa cultura precisa ser implantada dentro do teu e do meu coração a cada dia. Nós precisamos entender de fato quem é o Senhor na nossa vida, o que Ele representa para nós. Deus é um Deus só de domingo para você? Legal, Ele vai continuar te amando, mas você vai experimentar fragmentos do amor dEle, e você nunca vai o conhecer, vai conhecê-lo na sua integridade, na sua totalidade. Deus, Ele é um Deus só de domingo, só de quinta-feira. Deus é um Deus que quando você está descansado, você tem tempo para Ele, mas quando você está cansado você não tem. Se esse é o teu Deus, não tem problema nenhum. Ele vai continuar te amando, mas só vai desfrutar até um pedaço daquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Se nós não nos esforçarmos, não buscarmos cada dia mais. E esforço, deixa eu te dizer uma coisa, não é fazer penitência, não é fazer jejum de 40 dias, não. Deus não se comove com a forma como você se movimenta. Deus se comove com a forma como a fé está dentro do teu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu, para fechar essa mensagem, eu queria só te pedir mais uma coisa. Por favor, não seja uma pessoa que vem para a igreja para assistir um culto domingo. Eu vou lá assistir o culto. Se for para assistir o culto, desculpa que eu vou te falar, não venha. Venha para participar do culto. Venha prestar um culto a Deus. Coloca a roupa que Deus colocar no teu coração. Se você quiser colocar um perfume, não quiser, não importa. Venha para cá, entre para aquelas portas dizendo: Deus, hoje eu estou entrando aqui para te entregar o meu melhor. Eu estou entrando aqui hoje, Deus, para te dizer que Tu és de fato o dono da minha vida. Por mais que tudo esteja desmoronando, mas eu vim te dizer nessa manhã ou à noite, quando você vier, eu vim aqui para te dizer, Deus, que você é tudo na minha vida. Venha prestar o teu melhor culto. Venha abrir o teu coração, rasgar o teu coração diante do altar de Deus, e venha clamar para que haja justiça da parte dele sobre ti. Porque eu tenho orado e eu tenho falado muito isso aqui na igreja. O desejo do meu coração não é ter uma grande igreja, é ter uma igreja grande, uma igreja relevante, uma igreja de pessoas profundas em Deus. Porque os dias maus são para todos. E vai chegar um dia que os rios vão subir, o vento vai ser forte, a chuva vai descer, e só vai permanecer de pé aquele que está fincado na rocha, que chama-se Jesus Cristo. E se Jesus for o centro do teu coração, se Jesus for o centro do teu coração, você vai fazer como a palmeira. Ela vai lá embaixo e ela volta. Ela vai lá embaixo e ela volta, mas ela não quebra. Ela não quebra. A luta que você está enfrentando não é para te quebrar, é para te doutrinar e te revelar aonde o Senhor quer te levar. Feche seus olhos, por favor, que eu quero orar com você. Pai, obrigado por tudo que Tu tens feito até hoje na nossa vida. Esse ministério, Deus, ele está de pé, não porque tem pessoas competentes aqui que façam um grande trabalho. Ele só está de pé porque o Senhor é o pastor dessa casa. Continua nos conduzindo, Senhor. Continua nos direcionando, Deus. Não permita, Deus, que a vaidade, a luxúria, a soberba, algo parecido venha entrar no nosso coração. Mas guarda-nos, Senhor. Esconde-nos, Senhor, em Ti. A minha oração, Deus, é que Tu levante homens e mulheres cheios do Teu Espírito, assim como Estevão, Pai. Estevão estava diante de uma grande luta, Deus. Estevão iria morrer a pedradas, Deus. Estevão estava diante de
de um julgamento, de uma sentença que ele sabia que não tinha jeito. Mas Estevão, em momento algum, ele recuou, Pai, e disse que se arrependeu de tudo aquilo, e que agora ele iria viver de uma forma diferente. Não, Deus. A Bíblia diz que Estevão, ele não esboça nenhum sintoma de dor. Ele simplesmente olha para o céu, Deus. Ele vê os céus abertos, e à destra de Deus Pai, ele vê o nosso Senhor. A Bíblia não fala, Deus, mas eu fico imaginando aquelas pedras batendo na sua cabeça, dilacerando o seu corpo, Deus. Mas Estevão não esboça nenhuma dor. Ele olha para o céu e diz: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Não imputa sobre eles esse pecado. Nos ajuda a chegar nesse lugar, Deus. Nos ajuda a olhar e trazer uma cultura do céu para a terra, Deus. Nos ajuda a andar, meu Pai, nesse lugar, Deus, aonde muitas calúnias não irão tocar mais na nossa vida, aonde muitas palavras e sentenças que são liberadas, Deus, não irão mudar de fato quem somos para Ti. Eu tenho clamado neste lugar, Deus. Eu tenho clamado neste lugar somente uma coisa. Eu nunca te pedi dinheiro, Deus. Eu nunca orei nesse lugar, Deus, te pedindo dinheiro. Mas eu tenho te pedido a Tua glória, Deus. Eu tenho pedido a manifestação do Teu poder nesta casa, Senhor. Eu tenho pedido para que o mudo fale, Senhor, para que o cego veja, para que o surdo ouça. Derrama sobre nós, Deus, um pouco daquilo que é o Teu poder, Pai. Eu oro por cada um dos papais que se encontram aqui. Eu oro por aqueles que estão em casa. Eu oro por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Abençoa cada papai desse Brasil e desse mundo, Pai. Mas acima de tudo, imputa no coração deles, Pai, o desejo de ensinar para os seus filhos, para que os filhos ensinem para os seus outros filhos, e que gerações sejam alcançadas. Cada dia mais que nós devemos que Te amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, viva o melhor domingo da sua vida junto com a sua família. E nunca se esqueça, implante no coração dos teus filhos, porque muito mais do que dar dinheiro para eles, é dar destino para eles. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.